Eu vi um vídeo no TikTok esses tempos de uma criadora que ela estava se questionando se ela teria que perdoar todas as pessoas que ela já conheceu para não encarnar com elas de novo, porque ela contou uma história de uma amiga que tinha descoberto que ela e o pai estavam reencarnando e reencarnando juntos porque não conseguiam aprender a lição. E se você não sabe, eu sou taróloga. Se tem uma coisa que eu sou fascinada é vidas passadas. Então assim, eu tenho uma propriedade pra falar pra vocês, e eu até deixei esse comentário lá, que foi o que me incentivou a trazer esse vídeo, que às vezes o problema não é que você não tá perdoando. Na verdade é que você tá perdoando até demais a conta, sim. E aí eu sei que parece meio confuso, que não faz sentido, mas é devido ao fato de que a gente vem de uma cultura onde tem muita influência de religiões cristãs e a gente não pode desconsiderar. O medo de ir pro inferno, ou aqui no caso, de adquirir um karma porque você não perdoou alguém, vem de todo um discurso de que o perdão é uma virtude quase que divina, que te aproxima cada vez mais daquilo que é bom, da pureza. E apesar de ser um discurso bonitinho, é sim uma ferramenta de controle e principalmente de submissão. E eu sei que às vezes para algumas pessoas vai ser chato falar isso, mas honestamente é só a gente parar pra pensar quantas vezes a gente não vê casos e mais casos de pessoas que procuraram ajuda e ouviram que elas precisavam se calar mesmo diante uma injustiça, independente se ela estava sendo vítima ou não. E eu tenho a minha teoria de que é porque é um caminho mais fácil às vezes, e é por isso que a gente aceita tão facilmente, porque o caminho de perdoar alguém, principalmente quando a gente foi muito ferido nesse processo, ele não é fácil. A gente precisa confrontar algumas coisas do próprio ego e principalmente, eu acho que acima de tudo, a percepção de que você não fez aquele mal a si mesmo, mas é você que vai precisar resolver tudo. Então funciona muito bem porque as pessoas aprendem a ficar confortáveis na ideia de que se eu utilizar o perdão como uma ferramenta de esquecimento, eu talvez não precise mais lidar com aquela ferida. E esse é o ponto do meu vídeo, é conversar com vocês sobre como o perdão ele é uma ferramenta de libertação pessoal. Todos nós vamos ser machucados uma hora ou outra e você vai entender que jamais eu vou estar dizendo pra você se calar diante de uma injustiça ou de achar de alguma forma que a culpa é sua por algo que te aconteceu. Eu tô aqui, na verdade, pra não te deixar esquecer como é importante resgatar essa tua ferida e como é que ela pode bagunçar a tua vida sem que você perceba. Existem vários discursos que fazem a gente achar que você tem que perdoar para ser a pessoa mais madura, para não ir pro inferno, porque senão você vai ficar carregando isso para sempre, você tem que seguir a sua vida, além de outras coisas, como por exemplo, o tempo cura tudo, que realmente em alguns casos vai curar. Só que e se não precisar de tempo? E se na verdade precisar de um pouco mais de justiça? E se precisar de uma validação? Quando você finge que não tem nada de errado acontecendo, isso é tão prejudicial, é tão cruel em alguns casos você pedir que uma pessoa simplesmente ignore. E aí a gente é ensinado a trancar aquela ferida e negligenciá-la para sempre, como se um dia ela fosse desaparecer. Quantas vezes a gente não ouviu de uma amiga ou nós fomos essa pessoa que escolhemos perdoar e a partir desse perdão precisa-se ter junto esse esquecimento total de tudo que aconteceu e se uma situação te engatilhar ou te assustar, você tá errado, é você que não consegue superar, é você que fica trazendo tudo à tona mesmo depois de tanto tempo. De novo, é muito cruel porque coloca na vítima a responsabilidade de apagar o que foi causado nela porque ela escolheu dar esse tipo de perdão. E aí, claro que
Em alguns casos a gente pode sim passar do limite, às vezes ficar preso em uma situação por muito tempo. Aí vão de casos em casos. E eu vou falar um pouco mais pra frente também sobre esses. Mas quando a gente volta aqui a falar sobre essa questão de vidas passadas, é justamente dentro desse sentimento de dívida e de obrigação que mora um possível elo que o perdão oferecido cria. O perdão de verdade é se libertar desse vínculo, da necessidade de que o outro venha e faça alguma coisa para reparar o que foi causado. E aí, às vezes, a lição de alguém é justamente começar a validar a própria dor e não ouvir certos discursos que incentivam ela a perdoar só para ficar tudo bem. Não fica tudo bem dentro de você. E só porque você escolheu, não significa que isso vai passar. Até porque muitas vezes você não está escolhendo ignorar a sua dor. Você está só escolhendo tornar as coisas mais fáceis. E quando você deixa ir a expectativa de que o outro gere algum tipo de reparação no que te causou, fica muito mais fácil para você entender como que o perdão realmente funciona. Claro que é maravilhoso ouvir um pedido de desculpas e, honestamente, eu espero que você do outro lado receba as desculpas que você tanto quis ouvir na sua vida. Mas é meio que injusto demais que a gente viva a nossa vida dependendo da boa vontade de alguém que já nos machucou para início de conversa. E mesmo quando a gente recebe esse pedido de desculpas, ele não resolve as coisas sozinho, porque no final você ainda vai estar machucado, ainda vai assustar caso alguma situação se mostre parecida com aquela que você vivenciou, se você escolher guardar ela no teu peito e fingir que tipo, tá bom, fulano pediu desculpa, então tá tudo bem. O seu corpo, o seu emocional vai lembrar do que te aconteceu. E principalmente quando a gente ainda está em contato com a pessoa que nos fez mal, se aquilo não é tratado, é muito normal a gente ficar para sempre ali nessa confusão emocional, achando que o outro precisa fazer algo. E por isso que muitas vezes a gente pode sim acabar sendo chato das relações, que fica lembrando um erro que aconteceu no passado de novo, de novo. Mas isso vem justamente desse lugar onde você não compreende que o que você está procurando não é um pedido de desculpas, é uma reparação do dano. E é difícil porque nem sempre o outro vai poder fazer isso pela gente. Dependendo do erro que aconteceu com você, isso pode mexer com a tua cabeça em um nível onde você passa a se culpar internamente e não percebe. Então, um pedido de desculpas daquela pessoa não vai aliviar o fato de que dentro de você está se chamando de burro e de idiota por conta do que aconteceu. Então, entende quando eu falo que a gente muitas vezes vai precisar olhar para aquela ferida para poder libertar o peso que ela causa? Eu não sei se vocês já estiveram em uma situação assim, mas às vezes no desespero para conseguir a validação de alguém ou pedido de desculpas de alguém, a gente pode até mesmo se moldar por completo, porque talvez se aquela pessoa gostar de mim o suficiente, ela vai querer parar de me machucar, ela vai me pedir desculpas. E aí você entende como você já tá ferido e isso tá te machucando ainda mais. E aí quando você perdoa de um lugar de espera, onde o tempo todo você tá torcendo para que o outro faça alguma coisa que vai desaparecer com a tua dor, isso muitas vezes vai te gerar uma frustração absurda. Porque em quantas situações você não já ouviu que a pessoa perdoou e o outro errou de novo? O problema não é no fato de que alguém escolheu perdoar o outro. Tá no fato de que tem uma pessoa que tá repetindo certos erros. Mas vai falar isso para a cabeça ou para o coração de uma pessoa que já perdoou de novo, de novo, de novo. Isso vai mexer com toda uma estrutura que ela tem, uma percepção de si mesma que fala, poxa, eu tô tentando ser pura, ser maduro, ser a pessoa que me ensinaram para ser e mesmo assim parece que não é o suficiente, mesmo assim eu ainda me sinto muito mal quando esse assunto é trazido à tona. E aí quando a gente fala de vidas passadas, mais uma vez, essa espera de que
o outro faça algo é justamente o que mantém o elo vivo. E aí, se você é a pessoa que está perdoando, isso já vai ser problemático, porque é de um lugar de dívida. Poxa, eu escolhi arrancar uma coisa do meu peito, me desrespeitar nesse processo. Você precisa fazer algo que compense essa escolha que eu fiz. E aí eu não tô justificando quem faz coisa errada, não, tá? Aqui eu só tô trazendo isso a nível de reflexão, porque quando a gente vai falar sobre vidas passadas, uma alma ela pode ficar presa a outro por conta dessa ideia de dívida, que inclusive pode funcionar dos dois lados. Quando um elo existe a partir de uma cobrança, seja ele espiritual ou não, isso não vai dar certo. Não é algo genuíno, não é algo leve. E às vezes, como eu trouxe, a lição é justamente compreender que quem precisa resolver determinada situação não necessariamente precisa depender do outro. Que equivale também. Eu tô falando de vidas passadas, mas eu também estou falando do momento atual em que estamos, da tua encarnação atual, no caso. Nem sempre a tua dificuldade de largar uma pessoa que te fez mal vem dessa questão de vidas passadas. Às vezes é só porque você ainda espera dela alguma coisa que vai aliviar o teu peito, que vai te recompensar por todas as vezes que você se sacrificou. E é tão perigoso quando a gente faz isso, porque é muito possível se acostumar com o desrespeito. E quando você não compreende que o que você está procurando daquela pessoa não é exatamente um pedido de desculpas, e sim essa validação, você vai ficar ali insistentemente, talvez não compreenda o que está te acontecendo e vai só começar a achar que na verdade você é fraco, você é burro, você é ingênuo. E aí de novo gera mais carga, mais peso para o teu psicológico, para o teu emocional e para a tua alma também. Eu já vi pessoas, amigos, consulentes que pareciam se mostrar completamente desensibilizados a coisas que os parceiros ou os familiares estavam fazendo de tanto tempo que eles estavam ali. Eles sabiam que não era algo positivo, mas é como se aquilo tivesse se normalizado. Isso, meus amigos, se chama apatia e é o sentimento que eu mais tenho medo nessa vida inteira. E aí eu não tô dizendo que você não pode voltar com alguém ou não pode perdoar uma pessoa que te fez mal. Muito pelo contrário. Até porque muitos de nós podemos nos machucar por conta de mal-entendidos. A questão está mais em como a sua parte machucada vai ser trabalhada nesse processo. O perdão é algo tão maduro como se falam, justamente porque você vai precisar ser esse adulto que vai ou analisar a situação por algum outro ângulo, que vai tentar compreender o que você está esperando, o que você precisa acima de qualquer coisa. Sim, não foi você que se cortou. Mas se você não cuidar dessa ferida, se você não for no hospital, o que você acha que vai acontecer com você? Sim, o outro tem a responsabilidade dele de cada vez mais te dar um pouco mais de segurança, de trabalhar a questão, porque aqui é muito fácil falar, me desculpa. Mas e a razão pelo qual te fez cometer aquele erro? Você tá indo atrás de resolver isso? Porque eu acho que no fundo, pelo menos é o que eu acredito, a gente compreende que alguém realmente está se esforçando para reparar um erro quando ela faz diferente. Quando ela busca compreender o que fez ela ter determinado relapso. Agora, se a atitude é culpa a bebida, culpa a vítima, culpa trabalho, culpa isso, eu me abstenho de dar a minha opinião. O ponto é que você precisa entender que você não deve se forçar a perdoar uma pessoa só porque te disseram que sim, só porque é família, só porque você sente que sem aquela pessoa você não vai conseguir viver. Nada disso é verdade. O perdão existe para que você não carregue essa ferida que não foi você que causou para o resto da sua vida, para todas as suas relações. E pode ser que ele leve um tempo para realmente florescer no teu peito. E aí por isso que você precisa se comprometer ao teu processo. Eu tenho uma consulente que ela sofreu abuso de uma pessoa narcisista por muitos anos. Nesse processo de cura dela, ela compreendeu que ela não consegue ter nenhum tipo de relação com pessoas que a tratam da mesma forma que essa pessoa narcisista.
ela é aberta para relações, mas quando ela percebe que, opa, isso aqui realmente é uma manipulação, ela recua, que ninguém fica sabendo dela mais. E aí você não precisa fazer isso, claro. Mas eu acho um exemplo ótimo, porque aqui ela tá validando os sentimentos, como ninguém nunca fez na vida dela. E é um ato muito maduro, é um ato muito corajoso. Algumas pessoas, inclusive no vídeo do TikTok que eu mencionei, tinham algumas pessoas falando que, poxa, se for pra não perdoar as pessoas que fizeram mal pra ela, ela vai ficar sozinha. E assim, gente, com quem vocês estão se relacionando? Pelo amor de Deus. É uma delícia a gente ser querido, sim. Mas será que você tá sendo querido? Eu já vi muito em amizades masculinas, por exemplo, que falam que mulheres são muito... Ai, é chato, qualquer coisinha briga, não fala. Mas isso é porque a gente entende, em nível emocional, que certas coisas não se faz. Quantas vezes em amizades masculinas vocês não já ficaram sabendo de alguma situação onde alguém talaricou o outro, vive falando mal, já até roubou, deu golpe, e os caras simplesmente vivem unidos como se eles compartilhassem o mesmo sangue, como se, é porque nada pode quebrar a nossa amizade. Realmente, nada pode quebrar a sua amizade, mas aí é uma escolha de vocês, não é uma questão de que o elo é forte. É uma questão de que o desrespeito corre solto. E aí, claro que você não precisa tomar a minha visão de mundo para você, mas leva em consideração e se questiona sobre algumas das suas interações, porque muita gente se obriga a ser gentil com outros quando aquela pessoa foi literalmente o diabo na sua vida. E aí eu não tô dizendo pra você desrespeitar alguém, mas poxa, às vezes você não tá afim de manter o papo, de conversar, de ter uma troca com uma pessoa que no ambiente de trabalho fez alguma coisa errada e tentou jogar a culpa em cima de você. E aí muita gente pode falar, mas não é bom guardar rancor. Às vezes não é por rancor, às vezes é só porque você percebeu que de que me vale manter essa pessoa na minha vida? Por que eu vou estar gastando energia com ela se eu sei tudo que ela pode me oferecer é deslealdade? Então no final das contas não é falta de educação, é limite. E principalmente quando você é uma pessoa que já tentou resolver de novo e vê o erro sendo repetido como se, você não estivesse fazendo nenhum esforço para ser paciente, para ser gentil com aquela pessoa. E aqui a gente ainda entra em um outro mérito dessa questão de vidas passadas, porque, gente, às vezes vai ser necessário deixar quem a gente gosta se ferrar para aprender sozinho. Agora, se a gente tá deixando se repetir, poxa, aquela pessoa não tá aprendendo com você. Deixa, quem sabe, consegue aprender com outra pessoa. Deixa, quem sabe, vai aprender sozinho. Eu já vi gente falar, mas se eu agir de determinada forma, eu recuar, fulano vai ficar sozinho, porque ninguém aguenta. Meu amor, não era nem pra você tá aguentando. Era pra aquela pessoa entender o peso da solidão, pra parar de ser desagradável com os outros. E isso é muito louco, porque eu tenho muito cuidado de falar isso para as pessoas. Eu estou falando aqui abertamente, e inclusive se tiver qualquer amigo meu me assistindo e tiver alguma situação onde eu não falei tão abertamente quanto eu estava falando aqui, saiba que não me faltou vontade. Só que a gente também precisa respeitar o tempo das pessoas. Também precisa ser humano e entender que quando estamos no lugar de amigos, nem sempre aquela pessoa vai estar preparada para encarar o fato de que ela não vai ser suficiente para mudar o outro. E que todo aquele sacrifício, todo aquele tempo tem que ser desperdiçado se ela quiser se salvar. Eu sou uma pessoa que acredita que a melhor forma de cuidar de alguém que tá em um relacionamento abusivo, por exemplo, seja ele qual for, se for romântico, se for com os pais também, é a gente acolhendo e não julgando. Claro que a gente não pode ser omisso também e fingir que não tem nada acontecendo, mas respeitar o tempo de alguém para que aquela pessoa consiga processar algo desse tipo também é muito importante.
Mas de qualquer forma, a mensagem do vídeo, ela não deixa de ser importante da gente compartilhar, por exemplo, com as pessoas que a gente ama, tá? Nessa situação. Eu acho que é só o meu jeito de fazer as coisas, que eu acho que tem tempo pra tudo, tem hora pra tudo. E dá pra gente aos poucos ir ajudando aquela pessoa a se fortalecer e não só jogando na cara. Entende? Respeito e a omissão são coisas completamente diferentes. Principalmente porque aqui a gente volta pra aquela coisa que eu falei da nossa sociedade, tá sempre falando pra gente ignorar e fingir que nada aconteceu. Quem diz que a gente precisa ignorar ou esquecer o mal que nos fizeram são covardes. Você não precisa comprar nenhum discurso que vilanize a sua humanidade, que coloque os sentimentos negativos como algo que você precisa fugir a todo custo, porque isso vai te tornar menos puro ou imaturo. Existe uma razão pelo qual emoções negativas existem. E eu espero que você aí, cada vez mais, se sinta no direito de expor a sua raiva e a sua tristeza nos momentos certos. Elas são sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo. Seja porque você tá um pouquinho mal e pode ter compreendido uma situação errada, como também pode ser porque alguém não está sendo legal e aquele sentimento é o teu instinto tentando se proteger. E aí, não estou dizendo para você começar uma guerra. Mas se quiser também. Porém, eu aconselho a você tentar pegar a tua indignação e transformar ela a algo útil de verdade, sabe? Porque, querendo ou não, em alguns momentos a gente vai ter que escolher as nossas batalhas. E aí, que a raiva não adormeça no seu peito até você realmente fazer alguma coisa para se proteger. A gente tá vivendo em uma era onde as mídias que a gente consome faz a gente ficar insensível a um monte de coisa errada que acontece. E a gente é levado ao esquecimento. É levado a escolher coisas mais leves para consumir. E com essas coisas a gente acaba esquecendo que certas atitudes não merecem nem que a gente cogite o perdão. Então eu espero que você consiga se empoderar dentro da sua indignação cada vez mais e consiga se lembrar de tomar atitudes mais assertivas e corajosas no momento certo, seja na tua vida ou em momentos onde a gente tem todo um coletivo para proteger. Então, por favor, não esquece que você tem todo o direito de não perdoar alguém, se você quiser. Da mesma forma que, se você quiser perdoar, pelo menos lembra que a pessoa machucada foi você. O erro que alguém cometeu com você não pode ditar o teu valor. E aí eu finalizo esse vídeo repetindo o que eu falei antes. Eu desejo do fundo do meu coração que você receba o pedido de desculpas que você espera. Mas espero mais profundamente que você compreenda como você não precisa disso. De verdade, não precisa disso.